Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz seja com cada um de vocês. É uma alegria estarmos aqui reunidos, Mesmo que seja de uma maneira virtual, para louvar, adorar e engrandecer o nome do Senhor. Então, essa noite vamos ver o que Deus tem para falar ao meu e ao seu coração. Mas agora eu queria te pedir uma gentileza, se tiver alguma coisa aí que possa tirar o teu foco, seja uma televisão, desliga, seja o celular, coloque ele de lado. Agora vamos ver o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Primeiro, eu gostaria de perguntar para você se você lembra-se dessa semana até o dia de hoje ter reclamado de alguma coisa. Menos por mais que seja insignificante, mas reclamou. Noite mal dormida, cachorro do vizinho, dia de sol muito quente para trabalhar, um verãozão que está aí, que já era para ter terminado, mas continuamos com o tempo muito quente. A comida também que foi feita hoje não foi do nosso agrado. Enfim, se prestarmos atenção, reclamamos de muitas coisas. Reclamamos dos filhos, do marido, das esposas. Se prestarem atenção, nós vivemos reclamando de alguma coisa. Há uma gama de reclamações, insatisfação e descontentamento que o nosso coração ele tem dia após dia. Porque a murmuração nada mais é do que uma conversa resmungona, um descontentamento secreto que expressa reclamação e indignação e uma satisfação sobre algo ou alguém. Mas a Bíblia apresenta esse tipo de atitude de uma forma muito negativa. Muito negativa. Deus não aprova essas coisas. Então eu gostaria, meus irmãos, que vocês agora abrissem as suas Bíblias em Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 1 ao versículo 6. Números, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés e este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer, nós não lembrávamos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz e com certeza, como tem falado sempre, falará aos nossos corações, Senhor. Obrigado por me usar como instrumento da Tua graça, sem olhar minhas falhas e limitações, Senhor. Fala com cada um de nós de forma especial. É o que te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, lá no capítulo 1, versículo 1, nós temos a ideia de que o povo já tinha saído do Egito. Eles já estavam no deserto. E o livro de Números traz algumas contagens de diversos números em várias questões. Fala sobre as obras e o cuidado de Deus para com seu povo, traz repetições de nomes e quantidades e dificuldades. Mas Deus trabalhou, organizou aquele povo no deserto para entrar na terra prometida e fazer dela uma grande nação. Esse povo era conhecido como a primeira geração. Geração que fracassou em sua fidelidade para com Deus. Aquela geração, aquele povo, aquelas pessoas que saíram da terra do Egito, lembrando que elas estavam no deserto. No capítulo 14, verso 22, deixa claro que eles viram as maravilhas de Deus. Homens que tendo visto a minha glória e os meus prodígios no deserto. Linda essa parte. Que tiveram um longo tempo de escravidão, foram libertos,
atravessaram o Mar Vermelho, viveram no deserto e receberam as leis. Sem contar sobre eles tinham durante o dia uma nuvem, né, que os guiava ali, os protegia do raio solar, e à noite uma cortina de fogo para os proteger do frio que era no deserto. Olha só o tanto cuidado de Deus para com seu povo em meio ao deserto. Mas infelizmente essa geração fracassou, e fracassou de uma maneira terrível para com Deus, uma maneira muito grave diante de Deus. E logo Deus tocou no seu coração e estabeleceu chamada a segunda geração, que era a geração que iria entrar na terra prometida. Isso mostra que o livro de Números serve de propósito demonstrar como Deus age em sua fidelidade para com sua aliança e para com seu povo. Apesar da resistência obstinada do seu povo, que era o povo escolhido, o crédito divino de conceder a terra de Canaã ao povo de Israel seria cumprido, ainda que seja sobre a ótica humana, retardada pela incredulidade e infidelidade da própria nação. Números também indica-nos como Deus usou o deserto para preparar a geração disposta a confiar totalmente, exclusivamente nele. Mas aquele povo não tinha plena confiança em Deus. Porque nós vamos chegar agora no texto que nós acabamos de ler, capítulo 11, versículo 1. Depois de tudo que eles presenciaram, logo vê o quê? Começaram a se queixar da situação que eles estavam vivendo no deserto. Eles desprezavam as bênçãos e valorizavam as coisas que tinham no Egito, mesmo estando cativo. Aquilo que era terrível, eles tinham seu coração e lembravam de uma maneira positiva. Esta falta de fé, obediência e gratidão e humildade mostra quão longe aquele povo ficaria longe do agrado de Deus. Se apresentavam totalmente ingrato a Deus. Meus irmãos, eu sei que vocês conhecem essa passagem bíblica, conhecem muito bem essa história, mas eu tinha que trazer esse contexto para mostrar umas verdades, o que ele traz sobre aquele povo que aconteceu lá naquela época e que acontece conosco nos dias de hoje. A primeira coisa que acontece conosco é a murmuração nos deixa cego. Ela nos cega. Por quê? Porque o povo reclamou a Moisés que não aguentava mais comer maná e queriam comer carne. No momento que diziam e que sentiam falta do Egito, quer dizer que sentiam falta de estarem cativo, de serem escravo. O povo estava focado no que não tinha e não conseguia enxergar aquilo que eles tinham, que eram as bênçãos ao cuidado de Deus, mesmo mesmo no deserto. O maná era um alimento do céu, disponibilizado por Deus e perfeitamente suficiente para alimentar o seu povo. Porém, eles estavam com o coração voltado a possuir aquilo que eles não tinham e desprezavam as dádivas recebidas de Deus. Isto é, eles não conseguiam perceber o que Deus estava fazendo por eles. Eles não enxergavam as maravilhas e as bênçãos que Deus derramava na vida deles. Mas contudo, todavia, há motivos bem maiores para confiar em Deus e dar graça a tudo que Ele tinha feito, do que reclamar daquilo que eles não tinham naquele momento. Eles não enxergavam as bênçãos do Senhor para as suas vidas. Não conseguiam enxergar o livramento dia após dia, desde a saída do Egito até aquele momento. Não conseguiam enxergar as misericórdias do Senhor renovando nas vidas deles. Não tinham esse sentimento. Não, os cegava.
A murmuração os deixava cego. E assim como acontece comigo e com você. Vivemos reclamando. Como é ruim acordar cedo, trabalhar para estudar. Como é ruim trabalhar de ônibus, cheio, calor, com chuva. Queria ter um carro. Nossa, como eu queria tanto comer um salmão hoje, mas infelizmente só tem um filé de frango grelhado ou um ovo. Nossa, eu queria tanto ter uma roupa nova, já fui com essa roupa 20 vezes para a igreja. Como eu queria não morar de aluguel, eu queria ter minha casa. E enquanto isso nós não conseguimos agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem feito. Não agradecemos a Deus pelo privilégio de acordar cedo, onde muitos não acordam cedo porque não tem para onde ir, não tem onde trabalhar. Agradecer a Deus por acordar cedo e que estamos empregados e podemos correr atrás do nosso sustento diário, dia após dia. Obrigado, Senhor, por ter pego esse ônibus, onde muitos não iriam nem pensar em pegar ônibus, porque não tem para onde ir. Obrigado, Senhor, por eu ter condições financeiras de pagar o aluguel, porque em meio à pandemia eu tenho certeza que tem pessoas perdendo as suas casas e outras morando embaixo da ponte. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas e pela Sua misericórdia de renovar mais uma vez na minha vida, na vida dos meus irmãos, onde muitas pessoas têm as suas vidas ceifadas. E a palavra de Deus diz, é muito forte, quando eu digo lá na frente que a Bíblia abomina esse tipo de coisa, está lá em Filipenses 2, 14 e 15. Fazer todas as coisas sem murmurações e sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. A Bíblia, ela não se agrada da murmuração. E o segundo ponto que eu queria compartilhar com meus irmãos é um coração ingrato. Aquele povo estava com o coração totalmente ingrato e não conseguia adorar a Deus. Um coração ingrato é impossível adorar a Deus na sua plenitude. É mais fácil reclamar do que adorar. Um coração ingrato, eles não reconheciam as bênçãos que Deus derramava sobre o seu povo, sobre o povo de Israel. Desde a sua tirada do Egito até ali, tirando eles das garras do faraó, eles não conseguiam enxergar. Eles preferiam ficar reclamando. Não tem como adorar a Deus sem humildade, de agradecer e reconhecer que Ele é dono de tudo, inclusive da vida deles. Eles não tinham essa percepção. Não tem como adorar a Deus porque aquele povo provou que não davam graças ao Mestre em qualquer circunstância, mas só aquelas que lhe traziam benefício. Não tinham como adorar a Deus com sentimento de egoísmo, desobediência e arrogância. Os filhos de Israel não estavam com seus corações em condições de adorar a Deus. Estavam preocupados com o que comer. Olha só, eles trocavam louvor, adoração a Deus pela preocupação de comer a carne que eles tanto desejavam, almejavam e queriam, porque estavam cansados de comer o maná que caía do céu. Assim como aquele povo, somos nós. Mas que nós possamos ser diferente, ao invés de reclamar, que nós clamamos a Deus e agradecemos as coisas que Ele tem dado para nós dia após dia. Que Deus continue trabalhando os nossos corações.
um coração ingrato. Muitas vezes somos assim. Se for só eu, legal. Mas se você também lembra-se de ter sido ingrato com Deus, põe aí. Eu também tenho sido ingrato. Eu preciso reconhecer que Ele tem sido fiel e tem sempre me abençoado, dia após dia. Infelizmente, as pessoas não entendem. Porque se nós reclamamos muito, é porque não estamos contentes com nada que nós temos. Precisamos orar mais. Então, se você colocar aí no chat, eu vou orar por mim e por você. Que nós possamos ter um coração mais grato do que ingrato diante de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes, olha só, se um pneu do seu carro fura ou você tem algum problema e você tem um compromisso muito importante, qual é algo natural de ser humano fazer? É ficar chateado, frustrado e logo acabamos reclamando. E olha, isso não podia acontecer comigo hoje porque eu tinha um compromisso muito importante para resolver. Isso nos cega e não conseguimos ver o cuidado de Deus para conosco. De repente Ele estava nos livrando de alguma coisa. Nós não conseguimos enxergar isso nas pequenas coisas que acontecem conosco, dia após dia. Quando passamos por provações, esquecemos que Deus permite para nos moldar e nos tornar servos fiéis e mais fortes. Eu e você, eu creio nisso. Mas a palavra de Deus diz uma coisa importante. Pegando lá o trecho, a parte do carro quebrado, que diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas, em qualquer circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Que possamos ter essa percepção quando algo lhe acontecer, em vez de ficar reclamando e agradecer que com certeza Deus nos livrou de alguma coisa. Precisamos dar graças ao Senhor todos os dias pela salvação, pelo cuidado diário que Ele tem nos proporcionado. E o terceiro ponto aqui importante que eu queria falar com meus irmãos era sobre o deserto. O deserto ali é um lugar bastante difícil. Durante o dia é um sol muito quente e durante a noite é um frio e muito frio. Então você vê como é que Deus trabalhava aquele povo. Ele cuidava de dia, Ele cuidava da noite, Ele proporcionou água, comida, abriu o mar, salvou todos eles. E o que Deus recebeu em troca? A ingratidão, isto é um pecado que Deus não aceita. Podemos observar que não é à toa que a paciência do grandioso Deus diante desse povo que se guiava apenas por reclamações e dificilmente ou nunca pela gratidão, por ter os livrado das mãos do rei de Faraó. A ponto de dizer que preferiam ser escravo, mas que comiam do bom e do melhor. A ponto de dizer que preferiam continuar cativos, mas pelo menos estava comendo do bom e do melhor. Meus irmãos, nós estamos passando por um momento muito difícil. O mundo passa por um momento difícil. Eu não sei que momento que você está passando. Se é a pandemia propriamente dita, se você tem alguma doença, se há fome, há um caos total. Mas acredito que todos nós estamos em um vasto deserto. Eu fico pensando aquele médico que hoje na pandemia, hoje ele está no hospital, 12/36, eu não sei qual é o horário dele, mas ele chega em casa, pega uma empatia com uma pessoa que está internada ali. Então às vezes ele não fala nada e aí ou ele volta no dia seguinte, ou a pessoa já se foi, teve alta, amém, ou a pessoa morreu.
ou então ele tem que escolher, agora com esses leitos todos cheios, quem vive e quem morre. Eu acredito que ele também deve, naquele momento, Senhor, eu não tenho o direito de fazer isso, mas como é que eu vou escolher? Eu acho que até ele lembra de Deus nesse momento. É um grande deserto que ele caminha ali sozinho nesse ponto, porque aquilo está com ele está sofrendo, ele está sozinho. Porém, cada dia que nós passamos ali, contando com esse médico, eu e você temos os nossos desertos e passamos de uma forma totalmente diferente. Mas precisamos entender que Deus cuida dia após dia de cada um de nós. E sem dúvida nenhuma, Ele está cuidando das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e até dos anciãos. Irmão, eu não sei que deserto que você está passando, mas eu acredito que Deus está com você, assim como Ele estava com aquele povo. Que eu e você, assim como Deus levou aquele povo à terra prometida, não foi a primeira, mas foi a segunda geração, mas Ele prometeu, Ele levou. Ele vai nos levar até o final e vamos passar e vamos vencer essa pandemia. Eu creio nisso, meus irmãos. E logo estaremos juntos no templo, louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor como corpo de Cristo. Por quê? Porque Deus prometeu isso para cada um de nós. Lá em Mateus 28:20, parte B, eu adoro esse versículo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Acho lindo quando ele fala isso. Ele promete e ele cumpre e ele está com cada um de nós dia após dia. Mas não é só isso. Sabe por que eu acredito? Porque lá em Números 23:19 ele fala: Deus não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não, ele não faz isso. Ele diz: estarei com vocês até a consumação dos séculos. E eu creio nisso. Irmãos, eu não sei que deserto que você está passando. Não sei se é grande, não sei se é pequeno, a dificuldade, se é a pandemia, enfermidade ou falta de emprego. Eu só estou dizendo que nós não precisamos fechar os olhos para a tempestade da vida, não. Não precisamos ser nenhum alienado. Não é para isso. Mas precisamos entender que tudo o que estamos passando é um propósito e que Deus está no controle de todas, mas de todas as coisas. Não é à toa que Ele é chamado de soberano, de Senhor dos exércitos. Dele é a honra, a glória, a majestade, o poder, e isso Ele não divide com ninguém. Em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O problema, meus irmãos, é que a reclamação tem o poder de vendar os nossos olhos e não enxergamos as bênçãos que Deus tem derramado nas nossas vidas dia após dia. Nos deu a salvação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A misericórdia dele se renova a cada dia. Os livramentos, o cuidado, as bênçãos que ele tem derramado nas nossas vidas, o alimento. Quando reclamamos, tornamos-nos mal agradecidos e injustos diante do Senhor. Por reclamarmos de tudo, tornamos-nos murmuradores e ingratos. Nesse caso, estamos pecando. Queridos irmãos, que a gratidão tome lugar da reclamação, que é constante em nossas vidas e, como eu disse, às vezes não percebemos. Reclamação sem fundamento é injusta, e que a pergunta seja outra e a resposta também. Você já agradeceu hoje? Sim, a minha esposa, meu filho, a minha família, meu trabalho, ao livramento, ao cuidado de Deus
com as nossas vidas. E vida que Ele deu, vida em abundância para cada um de nós. E que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você e por mim nessa noite. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor e pela Tua fidelidade, Senhor, para com cada um de nós. Continue abençoando cada irmão, Senhor, cada lar, cada membro da Tua igreja, Senhor, de uma forma especial. Mesmo com esse distanciamento social, que o Senhor possa estar visitando cada um deles, Pai. Seja aqueles que estão em casa, seja aqueles que estão enfermos, Senhor. Seja aquele que quer te buscar e te adorar, Senhor. Obrigado por esse momento, que nós possamos ser pessoas mais gratas ao Senhor, que nós possamos ver a Tua glória em nossas vidas, as bênçãos e o Teu cuidado, Senhor. Que o Senhor dê um domingo abençoado na Tua presença para os meus irmãos e que dê uma semana também totalmente tranquila e abençoada na Tua santa presença, ó Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É o que te peço e agradeço. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e que você tenha um excelente restinho de domingo em família na presença do Senhor. Que Deus os abençoe.